Continuando. Vemos na imagem Othniel Ardra, com seus 6 anos de idade, sentado embaixo de uma árvore, procurando em diversos livros uma maneira de retornar para seu mundo, sem conseguir achar algo satisfatório. Ela suspira e ouve seu nome ser chamado. Ao olhar Othniel ver um garoto de cabelos loiros com olhos azul como o céu, e bochechas rosadas, sorrindo enquanto diz que sentiu saudades dela, enquanto esconde um buquê de rosas, e ela o responde friamente, Olá Sua Alteza, e ele com uma expressão triste pede para que ela o chame pelo seu nome, pois ali não havia ninguém além deles dois. É quando ele reúne toda a sua coragem, abre o maior sorriso, mostrando o buquê que trouxe, e com os olhos brilhando ele diz, case-se comigo hoje. Completando ele fala, que então eles poderão estar sempre juntos. Ela olha para baixo e suspira dizendo o nome dele, Tess. Dizendo a ele que não era o tipo dela. Logo em seguida ele a pergunta, então qual é o seu tipo Othniel? E no momento de sua resposta, voltamos dessa lembrança dos dois, para o momento atual, em que esse homem de olhar afiado e cabelos negros, está em sua frente se dizendo ser o imperador, a deixando confusa, pois ela havia ouvido que Tess tinha assumido o trono. Mesmo ela estando afastada há 14 anos, as características do príncipe e amigo Tess, era diferente do homem à sua frente, olhos, cabelos e até mesmo comportamento não batiam, e ela continuava a se perguntar. Quem era aquele homem sem coração? Então um homem de uma certa idade, cabelos brancos e aparência fina, segura a jovem senhorita e fala, Sua Majestade foi apenas o erro de uma jovem estudante, por favor perdoe ela desta vez. Continua dizendo que ela também era a filha mais nova do Visconde Shane. Enquanto lágrimas escorrem em seu rosto, ele se aproxima dizendo que o imperador anterior havia roubado tudo dos inocentes Ardras, e por isso ele estava devolvendo, e com sorriso de arrepiar ele muda seu tom de voz e diz, como se atreve um mero Shane, olhando para a situação, nosso protagonista se pergunta se for mesmo ele, como a sua personalidade poderia mudar tanto, mesmo com o passar de 14 anos. Sem contar a tonalidade dos olhos e cabelos, já que o sinal de descendência da família imperial são os olhos azuis e cabelos loiros. Em seguida Othniel decide intervir, uma vez que a situação envolvia o nome de sua família, e sua breve conversa com a jovem, e pede para que ele perdoe a senhorita Shane. Em sua cabeça Othniel pensa, que se aquele homem era mesmo aquele chorão do Tess, ele a ouviria. Enquanto outro breve pensamento passa em sua cabeça, que ele poderia não a reconhecer ou se esquecido dela, Othniel começa a se apresentar, ele cortando sua fala com um sorriso no rosto, põe a mão em seu ombro, e diz que ela é generosa por pedir perdão por alguém que insultou sua família. O homem fala então que devem prender a senhorita Shane ao invés de executar, estendendo a mão para Othniel, falando, quero dar uma olhada na academia. Você poderia me mostrar, minha senhora, se dirigindo a Othniel, ainda assustada ela concorda. Enquanto caminhavam pela trilha, aquele homem não diz uma palavra. Imersa em seus pensamentos, nossa protagonista lembra que naquele mundo, não haviam lentes de contato nem sequer tintura de cabelo. Além do mais ela não sentiu que aquela mudança de aparência foi feita com magia porque ela não sentiu nenhuma mana. De repente distraída ela é agarrada pela cintura, enquanto ele a envolve em seus braços, ele sente seu cheiro e tudo parece parar por alguns segundos. O coração de Othniel acelera, então ele aproxima o rosto e beija seu ombro, e a pede desculpa, falando que o motivo dela o ter chamado de Vossa Majestade, e o soldado fazendo reverência era por estar brava, por ele ter demorado tanto. Ele continua a pedir perdão, enquanto ela bota a mão ao seu rosto chamando seu nome. Tess, aquele homem de olhar frio, já não estava mais ali, em seu rosto lágrimas escorrem e um tom rosado aparece. Ele comenta que pensou que ela não se lembrava mais dele. Fechando os olhos e aproveitando o calor de seu toque, toque esse que ele já não sentia há 14 anos, ela queria indagar sobre muitas coisas. Por que sua família foi exilada quando ela tinha 6 anos? Por que ele não a enviou nem sequer uma mísera carta durante esses 14 anos, quando eles eram tão próximos um com o outro, mas ao ver ele abraçando e chorando, como se só tivesse ela, seu coração fraqueja.
Como se ela tivesse voltado a ser uma garotinha de 6 anos, então suas indagações dão lugar apenas às suas preocupações, e ela o pergunta se havia acontecido algo. Ele beija sua mão suavemente, e pergunta se ela não gostou. Com um tom diferente na voz, ele a pergunta: esse não é seu tipo? Então vemos o rosto dela assustado, enquanto ela lembra rapidamente de sua resposta: cabelos pretos e olhos pretos. Dessa vez ele a puxada pela cintura e ele a toma em seus braços. Com o rosto rosado ele sorri da expressão dela de surpresa, e morde ela na orelha. O tipo de mordidinha que deixa uma sensação de nervoso e arrepio. Ela o agarra se sentindo estranha como se tivesse caído na armadilha perfeita de Tess. Sem hesitar ele sussurra em seu ouvido: eu te amo. E poderíamos ficar para sempre agora. Voltando para o tempo que Tess e Euseniel eram crianças, Euseniel sempre era conhecida como a criança que não chora, sendo considerada estranha, e até mesmo assustadora, por nunca chorar nem mesmo quando era bebê, e por também olhar fixamente para os adultos e seus pais. Por outro lado, Tess era considerado chorão, considerado estranho à sua maneira, por chorar em excesso principalmente quando via alguém. Então, a preocupação do imperador, que seu filho não conseguiria se envolver com outra criança de sua idade e ter amigos, reuniu essas duas crianças peculiares a seu modo, que tiveram seus destinos ligados daquele momento em diante, de tal forma que nem a distância e o tempo de 14 anos puderam separar eles. Então aquela criança que vivia distante e sem amigos, começou a seguir Euseniel, inventando todo tipo de desculpas para ir ver ela em sua casa, a incomodando durante suas buscas frustradas, de achar uma forma de voltar ao seu mundo. Ele, sempre atencioso, pergunta para ela se estava machucada, e ela sorri o chamando de idiota, mandando ele entrar pela porta. Ele insistente diz para ela que se ela casasse com ele agora, ele não precisaria ir e voltar, então ela diz que ele só pode casar quando ele fizer 20 anos. Pensando no rosto do atual Tess, ela reflete pensando que naquela época, em que pensava que aquilo era coisa de criança, que não havia vivido, independente de sua sinceridade nesse momento. Ela volta a questionar o que poderia ter acontecido para tal mudança, em pensar que ele mudaria por causa do que ela disse. Então ela diz para si mesma que não tem como isso ser possível. Ele com a mão em seu rosto a pergunta por que ela está tão distraída, aproximando seus lábios de sua boca. Ele está pronto para beijar-la. Ela então recobra sua atenção e o empurra, falando para parar, dizendo que a partir daquele momento, não iria aceitar suas brincadeiras. Tessa pergunta se ainda iria continuar a ser resistente quando a isso, e ela responde com outra pergunta, se ele realmente havia mudado sua aparência pelo que ela havia dito no passado. Tess sorrindo afirma que aquilo foi para adequar ao gosto dela. Afinal, características sombrias, era o gosto de Euseniel. Ele afirma poder mudar tudo o que ela queira. Ela perguntando como ele mudou, ele responde com um silêncio. Ele sorri de forma debochada e pergunta se está curiosa, e diz que se ela se casar ele conta. Ela se espanta pois ele tem feito tudo o que queria da forma dele, desde que eles se reencontraram. Ela se pergunta se a expulsão de sua família estaria relacionada a essa mudança, então desiste e diz que vai embora. Ele fala se pode ir também, lembrando a protagonista que quando eram jovens ele iria bastante à casa dela. Com uma resposta seca e simples ela diz, não. Então ele afirma que tem um presente para Euseniel. Ela rebate dizendo que não precisa. Ele retira de seu bolso um passe dourado. Passe esse que dá acesso à biblioteca real. De imediato os olhos de Euseniel brilham ao ver aquilo, já que na coleção dessa biblioteca, ela pode vir a achar alguma pista. Ele informa que terminou recentemente de construir um novo anexo na biblioteca real, de forma que ela ultrapassa o Instituto Concium, em que Euseniel se inscreveu para pesquisar sobre magia, em a quantidade de livros de magia, chamando a atenção dela mais ainda. Após dar o passe da biblioteca ele abre um portal, e se despede afirmando aguardar sua visita, pedindo que ela venha rapidamente em troca do passe para a biblioteca, pois sua paciência estava se esgotando, e se retira enquanto ela fica surpresa, por ele poder usar magia de nível alto. Mais tarde vemos nossa protagonista mostrando um
outro lado seu. Ela treina espada, sem deixar a desejar na arte da espada. Seu companheiro de treino precisa pedir uma pausa. Enquanto está ofegante, ele a elogia. E ela diz que ele que é fraco. Etil diz então que Euseniel é a única que consegue chamar um guarda real de fraco, dizendo que ela é forte demais pelo seu sangue élfico. Por parte de sua mãe, durante seu descanso, ela o olha de canto de olho e bebe água. Ela diz que ele deveria estar ocupado, para não mandar carta para ela. Ele afirma ter escrito, e fala que trabalhou duro durante esse tempo. Então ela o pergunta se ele acha que Tess mudou. Ela fez a mesma pergunta para seus pais, e ambos dizem não ter visto mudança. Ela fica intrigada pois a diferença é nítida, mas só ela parece notar. Logo fica sem entender o que está acontecendo. Única coisa que Tio fala de diferente é que ele acha um pouco assustador, pelo fato de após o Tess ter assumido, haver um clima meio sangrento, e pede que se possível ela não se envolva com Tess. Euseniel fica com a impressão que não deveria se envolver, porém o fato de poder aprender mais sobre magia, o que pode ajudar a alcançar seu objetivo, a faz ir até Tess em seu castelo. Olhando pela janela do castelo, ele sussurra dizendo, finalmente você chegou, minha Euseniel, eu estava te esperando. E aí, vocês curtiram? Se quiserem continuação dessa obra, falem nos comentários por favor. Esses foram episódios 2 e 3, o número 1 já foi postado. Meu nome é MRC Santos, e esse é o canal Menhua Webtoons. Peço que curtam o canal e se inscrevam. Para ajudar, obrigado e até a próxima.